Boa tarde, pessoal. Aqui é o Fonseca. Minha pergunta vai para o Diogo e para o Lúcio. Para o Diogo, eu quero saber qual que é o sentimento de continuar com alto desempenho no Flamengo e ter vencido agora a segunda partida contra a PEN no início do segundo turno. E para o Lúcio, como que é enfrentar o BRTT? Eu vi que ele deu um abraço ali no final do jogo e se é, claro, melhor enfrentar e ganhar a partida. Ok. Eu ia falar inglês. Meu Deus do céu. A minha mente está bugando, gente. Já está no final domingo, força. Sobre especificamente o desempenho do Flamengo, eu acredito que hoje foi um jogo bem mais alinhado com o que a gente quer para a equipe do que o de ontem. Ontem foi um jogo complicado, um jogo que, sinceramente, não foi tão simples vencer, já que o adversário poderia acertar vários skill shots e vencer tranquilamente a partida. Então eu senti que hoje a nossa equipe estava mostrando mais do que a gente conseguiu trabalhar na pausa. Ficou bem visível que a gente consegue impor nosso jogo, com piques diferentes, estratégias diferentes. Então fiquei bem satisfeito com o resultado e com o desempenho desse segundo jogo. Embora, óbvio, a equipe da PEN é uma equipe extremamente capacitada e eles não deram muitas brechas. A gente teve que conquistar objetivo a objetivo, com muita paciência, porque a gente sabia que se desse uma brecha igual a gente deu no mid, eles conseguiam vencer uma luta e talvez até vencer o jogo. Então foi um jogo ainda assim muito pegado, mas eu acredito que a gente trabalhou bem e conseguiu se impor da forma correta. 적으로 만날 때는 이제 좀 느낌이 새롭다 해야 되나? 이제 같은 팀으로만 1년 동안 작년에 같은 팀으로만 있었는데 두 팀을 만나니까 약간 기분이 이상하고 그래도 후회 없이 경기했던 것 같고 또 티티 형 제가 존경하는 형이기 때문에 적으로라도 존경하는 사람이기 때문에 악수보다는 안아주고 싶었습니다. Eu estou encontrando ele como meu inimigo e eu posso dizer que é uma nova sensação. Durante um ano nós ficamos no mesmo time e é um pouco estranho, mas eu acho que nós jogamos sem arrependimento hoje. Mesmo ele sendo meu oponente, eu tenho um respeito muito grande pelo TT. Então eu não queria só dar um aperto de mão para ele, mas eu queria dar um abraço nele. Obrigado. Fofo. Boa tarde, pessoal. Vitor Mais Esportes. Minha pergunta para o Diogo. Queria que você falasse um pouco sobre as escolhas da bot lane do Flamengo, que foi Kalista e Volibear. A Kalista a gente já tinha visto no CBLOL, mas Voli, quando aparece, é quase que um meme, né? Mas hoje vocês executaram muito bem, inclusive até antes do nível 6, que era o que acho que o pessoal esperava mais, que fosse a agressividade do bot lane. Então eu queria que você falasse mais sobre a escolha do bot do Flamengo. Então, a gente teve um draft um pouco diferente do que estava rolando até agora, onde as duas equipes droparam o bot. Isso não é tão comum no Brasil. Normalmente o pessoal daria, por exemplo, prioridade em Aphelios, não foi visto nessa série. Mas a partir do momento que eles mostraram o pick do bot deles, que era Ezreal, eles possibilitavam porque você picasse praticamente qualquer coisa. O Ezreal ele é um pick que ele vai ter seu Power Spike aos 2 itens, mas até ali a fase de rotas dele é muito dependente da combinação de suporte, não é tão simples. Então ele abriu para o pick da Kalista, e aí sim o pick da Kalista abre para qualquer tanque que pode ser usado junto com o ultimate dela. Então você pode jogar de Kalista Nautilus, Kalista Leona e Kalista Voli. A gente escolheu o Voli ali, sinceramente, sendo transparente, embora eu estou revelando estratégia, mas é a vida, porque uma das lanes muito comuns de Ezreal é Ezreal e Yuumi. E a Yuumi era boa com a comp deles e era boa com o Ezreal. Só que o Voli é um countering absurdo da Yuumi, ainda mais depois das últimas atualizações que a Yuumi, depois de tomar o grito dele, ou que ela fica 4, 5 segundos sem poder entrar no alvo. Então, foi um pick bom com a Kalista, que foi possibilitada pelo pick de Ezreal, e que era boa caso eles picassem a Yuumi. E se eles picassem um tanque, a gente tinha uma Kalista que é uma AD, que é bom contra a Ezreal. Então, era um win-win situation. Se eles pegassem a Yuumi, meio que a gente desencorajou eles a pegarem a Yuumi, acabaram que eles pegaram o Brawl, a gente teve prioridade na rota, o Absolute pôde jogar agressivo desde o início, foi fundamental para a vitória. Obrigado. Boa tarde, senhores. Parabéns pela vitória, Matheus da Central. Diogo, recentemente a gente teve a postagem do Ranger falando sobre o clima, né? Fugindo um pouco mais do competitivo e indo para a parte de solo queue. Você acredita que os jogadores que estão presentes hoje no High Elo, né, estariam hoje, atualmente, né, se tivesse essa mudança para performance, né, uma certa pontuação
por vitória ou por KDA, né? Era um jogo mais voltado para performance em jogo. Você acredita que isso seria viável hoje? Eu acho que é muito subjetivo. Infelizmente, a ideia é boa, com certeza, mas para você ter um sistema automatizado que consegue identificar o valor da jogada baseado em dado, especificamente para o LoL, é um pouco subjetivo. Um exemplo muito claro disso, quem acompanha as streams do NA, por exemplo, a gente tem o TF Blade e o Hashassin, que os dois falam a mesma coisa. São dois top laners e eles comentam que muitas vezes a jogada que eles morrem é a melhor para o time naquele momento, porque eles sabem, né, eles esperam, rezam, que o time deles consiga alguma coisa. Então eles se matam de propósito para atrair 3, 4 pessoas e ter uma vantagem. E isso o sistema não detectaria, porque é algo super subjetivo. É um peso e um valor que é só o ser humano olhando, assistindo mesmo e falando, ele fez isso por causa disso. Então, eu vejo que seria uma boa solução, uma ideia boa de solução, mas vejo que a implementação era difícil, dada a subjetividade que o League of Legends tem. A gente pôde ver isso na nossa partida hoje, quando em vários momentos a equipe da PEN conseguiu uma luta de um lado do mapa e o Echo levava uma torre. É difícil de você mensurar, por exemplo, quem está ali morrendo embaixo e ganhando tempo. Eles estão errados? É ruim? Não necessariamente. Então, para o Raelo, a jogada é subjetiva e muitas vezes é difícil de entender o valor. Mas eu concordo que solo kill tá complicado. Rodrigo Guerra da ESPN. Thiago, uma das coisas que muitos analistas vêm comentando é que o mid-game do Flamengo é alguma coisa problemática. Em certos momentos vocês perdem um pouco do rumo, têm uma vantagem, entregam um pouco dessa vantagem para o time adversário, para depois no late game vocês conseguirem se recuperar. Queria que você me falasse como é que você enxerga como técnico, se isso é uma coisa realmente importante e que precisa ser corrigida ou se é só uma percepção errada da gente. Sobre as fases do jogo e como a nossa equipe se comporta, normalmente o early game do Flamengo é um early game forte, os jogadores individualmente são muito bons, as rotas conseguem vantagens e isso leva a quem está assistindo realmente esperar uma boa transição early mid game. No entanto, realmente nossa equipe vem cometendo alguns erros, não na transição em si, acredito que o primeiro arauto e transição é bem feita, na maior parte das vezes, mas depois do segundo ou terceiro recall, entre 15 e 20 minutos, é onde acontece o primeiro erro. Hoje a gente teve isso no Absolute sendo pego, ele tentou dar um outplay no Brawl, mas ele não percebeu a situação como um todo, que era perigosa demais. Na realidade, talvez se ele flechasse, quem sabe. E ontem, na partida contra a INTZ, no momento que a gente tentou um 3v5 após um pick-off novamente no Absolute no mid. Então, são erros claros, são erros que estão sendo vistos, mas que eu acredito que são um pouco menos táticos e sim um pouco mais do momento, que ele está no topo da tabela, é um momento que os jogadores pensam, estamos bem, conseguimos fazer mais, mesmo se a situação não for perfeita. Então é algo que a gente está trabalhando, sim, a gente tem uma equipe que pensa muito nisso, principalmente a comissão técnica e o nosso psicólogo, ele está super em cima desse assunto, porque, de novo, é difícil chegar no topo, mas quando você está ali no topo da tabela é mais difícil ainda administrar. A cabeça dos jogadores tem muita coisa passando e eu acredito sim que com mais trabalho, mais tempo, a gente vai conseguir minimizar esses erros que, por não serem de origem tão tática, são mais fáceis de ser trabalhados em alguns sentidos. A última, tá? Sou eu, então? Oi. Diogo, a gente sabe que no CBLOL você ter um Dream Team é muito complicado, né? Porque no passado a gente teve vários exemplos não tão positivos e agora a gente tem a PEN. Eu queria saber a sua opinião sobre como lidar com um Dream Team em questão de personalidades fortes, imagens fortes e como fazer esse fluxo funcionar como você tem feito no Flamengo. Então, isso de como trabalhar com equipes mais experientes é algo que eu vivi na minha carreira, já estou há bastante tempo, então já trabalhei com tantas equipes novas, como foi a época da PRG, que eram jogadores novos, como na época da Kate Stars, que ainda era Stars na época, que era, entre aspas, um Dream Team, um desses começos de Dream Team. E é muito mais delicado, porque, querendo ou não, você tem um preço que você paga por ter um jogador consagrado. Ele normalmente tem mais vícios, ele é mais resistente, e, querendo ou não, você está com ele ali porque você quer ver a essência do jogador. Então, balancear o quanto esse jogador vai trazer a essência dele dentro do jogo e o quanto ele vai perder para o time se alinhar é o mais difícil e é o que, não sei se é o que a PEN está passando, mas é o que eu já passei. Muitas vezes o jogador ele tem ideias muito claras de como ele quer o jogo dele pelos anos de carreira e por como ele já ganhou. Então, é difícil você alinhar, por exemplo, para o meta brasileiro.
gente vê que o CBLOL ele tem momentos onde as pessoas juntam, diferente de qualquer outra região. Talvez perto do NA aí, que aquele NA era que o pessoal brinca. A gente junta muito, a gente luta muito. Então, é complicado de saber tirar o melhor daquele jogador que já fez bem de uma forma e adaptar para uma região. Um exemplo claro do jogo de hoje é o San Juan, que está melhorando muito. Você vê que no primeiro jogo contra a PEN, ele ainda estava, a PEN Flamengo, eu lembro que ele ainda estava se atendo a muitos costumes coreanos. Hoje ele trouxe a qualidade dele coreana em algumas jogadas, mas também teve um early game mais consistente, mais presente. Então, sim, essa parte tática seria essa resposta. E sobre personalidade, aí é o mais difícil. O Dream Team, ele traz um karma em cima dele muito grande. E no caso da PEN, eu acho que eles têm o double para lidar, que é o fato de ser a PEN, que já, querendo ou não, tem um peso muito grande, eu trabalhei lá, então eu sei como a cobrança é interna e externa muito forte, e ainda por cima eles terem montado o que é considerado o melhor time no papel que o CBLOL já teve. Então, quando se unem as duas coisas, a pressão aumenta bastante, mas eu ainda assim, apesar do resultado de hoje ser contra o que eu vou falar agora, mas eu acho que eles estão melhorando, eu acho que eles estão conseguindo trabalhar. Se você pega o primeiro jogo, faz esse exercício, pega o primeiro jogo contra a gente e o último, e olha só a PEN, você vai entender que eles melhoraram sim, então eu acredito que eles estão sabendo lidar, mas sinceramente, Dream Team no Brasil é uma barra pesada, tem que saber onde você está entrando quando de fato acontece. Obrigado. Obrigado.